Quais as tarefas obrigatórias para que o profissional exerça a atividade de produtor de sementes? É o que veremos agora na capacitação tecnológica do Bioma Cerrado. Olá, meu nome é João Meneguzzi, sou pesquisador da Embrapa Produtos e Mercado e vamos dar continuidade às videoaulas sobre a legislação para a produção de sementes, produção de mudas, coleta de sementes de espécies nativas florestais. Nesse tópico, nós vamos abordar produção de mudas. Como nós podemos vislumbrar nesse slide, aqui tem uma situação síntese do que é necessário para você se regularizar como produtor de mudas. Ali, análogo à situação de produção de sementes, você deve fazer a inscrição no Renasem, você deve designar um responsável técnico, encaminhar um relatório anual de produção e comercialização de mudas, usando o formulário específico, no caso o anexo 2 da Instrução Normativa 56, deve declarar a produção estimada de mudas florestais para cada espécie, usando o formulário específico também, no caso o anexo 8 da Instrução Normativa 56, manter o registro da produção de mudas com a quantidade produzida e manter por 5 anos os seguintes documentos: cópia das declarações da fonte de sementes e da produção estimada de mudas, laudos de vistoria emitidas pelo responsável técnico, originais do termo de conformidade de mudas florestais, usando formulário específico, o anexo 11 da Instrução Normativa 56, e de sementes florestais, se for o caso de ter feito aquisição dessas sementes de terceiros. As notas fiscais de venda de mudas e, em qualquer caso de alteração que houver, elas devem ser comunicadas. Então, vamos agora, num passo a passo, proceder como se nós estivéssemos fazendo a regularização como produtor de mudas. O primeiro item, aqui, a gente vai, usando o conhecimento da videoaula de produção de sementes, nós vamos mostrar aqui o efeito cascata quando entra no site do Ministério da Agricultura e você acessa lá sistemas, vai até cair na página do Renasem. Uma vez na página do Renasem, você deve clicar no link de menu, aparece inscrição, você faz a opção por inscrição como produtor de mudas e ali no link de produtor de mudas faz a opção por novo. Você está querendo se inscrever como novo produtor de mudas. Lembrando, essa é uma página do Renasem que está no site do Ministério da Agricultura. E vocês podem observar ali no canto inferior direito o site, o endereço para acessar essa página. Bom, uma vez que você fez a opção no link anterior do novo, vai aparecer essa janela, que é um formulário específico para você se inscrever como produtor de mudas. Ele é bastante parecido com o formulário para produtor de sementes. Então, para facilitar, nós vamos pegar e focar algumas partes desse formulário. No caso aqui, você deve preencher o formulário com o destinatário, que no caso é o superintendente da Superintendência Federal da Agricultura do estado onde você quer desempenhar a sua atividade, e você vai caminhar para a inscrição das espécies que você quer produzir. No modo análogo ao que foi feito para a produção de sementes, onde você clicava na lupinha, que está lá no lado esquerdo superior, você vai estar informando o nome científico das espécies que você quer produzir. A diferença é que, nesse caso, são destinadas à produção de mudas e não de sementes. Então,
você vai informando a relação das espécies dentro do que está catalogado lá pelo Registro Nacional de Cultivares e vai selecionando esses materiais até montar a sua relação de espécies que você quer produzir. Feito isso, você deve ir para os outros passos para fazer o preenchimento, colocando seu nome, razão social, no caso CPF ou CNPJ, as informações com relação a endereço e, uma vez preenchido esse formulário, você vai ter que assiná-lo, imprimi-lo e mandar junto com os documentos anexos que são solicitados aqui. No caso, aqui você tem comprovante de pagamento da taxa correspondente, análogo também a essa situação ao produtor de sementes. Vai recolher um GRU, Guia de Recolhimento da União. Você vai mandar uma cópia do contrato social registrado na Junta Comercial Equivalente, quanto pessoa jurídica, constando a atividade de produção de mudas. Cópia do CNPJ ou do CPF. A cópia da inscrição estadual ou equivalente, quando for o caso. Declaração do interessado de que está adimplente junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A relação de instalações e equipamentos para produção, da qual conste a capacidade operacional própria ou de terceiros para produção em viveiro. Um memorial descritivo, do qual conste a capacidade operacional das instalações e dos equipamentos, próprio ou de terceiros, para a produção de mudas também em unidade de propagação in vitro, quando for o caso. E o termo de compromisso firmado pelo responsável técnico. E dentro disso daí, ao concluir o preenchimento, você monta o processo e encaminha para a superintendência. No caso, assim como na produção de sementes, aqui a taxa de recolhimento, ela tem um formulário específico, o guia de recolhimento, e nós usamos aqui o exemplo como se fosse a situação do Mato Grosso, que é a unidade gestora do código do órgão fiscalizador lá do Ministério da Agricultura para aquele estado, é o código 130077. O valor a ser recolhido é de R$ 150. E o código de gestão para preenchimento dessa guia de recolhimento é o 00001. E o código do recolhimento é o 20028-0. Essa taxa vamos relembrar, renovar essa informação, que ela é recolhida apenas uma única taxa de inscrição para cada CPF ou CNPJ que esteja inscrevendo o credenciando. O outro documento, naquela relação dos anexos que nós vimos lá, que é exigido dentro desse processo para regularização como produtor de mudas, é a relação de equipamentos e instalação. Então, isso daí, como um exemplo, a gente apresenta esse modelo, onde você vai estar descrevendo os itens que você tem na sua estrutura. Aqui, um memorial descritivo deve ser apresentado quando se tratar de produção de mudas em unidade de propagação in vitro, mas você pode colocar aqui um exemplo de croquis de um viveiro. Então, você vai ter ali como se fossem as bancadas, no caso ali bancada são os 10 canteiros com eucalipto urograndes, outro canteiro lá com o eucalipto urofila, IP, pinho cuiabano, a caixa d'água e outro canteiro para as mudas, com ali a identificação da quantidade, pelo menos, de mudas de cada um dessas espécies. Outro documento que é exigido para você pôr no processo é o formulário anexo 7, que é o termo de compromisso do responsável técnico titular. Ali ele está se identificando, informando o RENASEM dele, informando dados pessoais, como CPF, o CREA, e o endereço dele. E afirmando que está se responsabilizando junto ao Ministério da Agricultura pelo acompanhamento técnico de todas as etapas do processo relacionado às atividades de qual?
no caso aqui, produção de mudas, tá? Do produtor, e aí, no caso, o produtor tem um número e o nome, certo? Ele faz a identificação da local e data e a assinatura, e isso é anexado ao processo. Outro documento que deve ser anexado a esse processo é o anexo 2, que é o relatório anual de produção e comercialização de mudas de espécies florestais. Então, ali, é um documento que ele vai ser montado após seu estabelecimento como produtor de mudas. Então, você vai sempre apresentar relatório anual. Ali você vai se identificar com o nome, o RENASEM, o ano de produção em questão, e aí você vai especificar qual a espécie, o nome comum, a categoria dela, no caso, a categoria do material que originou essa muda, o saldo do ano anterior e aí a produção acumulada no ano, considerando a produção, a quantidade comercializada e, no caso, se houve plantios próprios ou outros destinos e informa o saldo disponível. O formulário, anexo 2, que é o relatório anual de produção e de comercialização, está vinculado às obrigações do produtor de material de propagação, conforme disposto no incisivo 8 do artigo 5º da Instrução Normativa 56, devendo ser apresentado pelo produtor de mudas até o dia 30 de março, se refere à produção comercializada do ano anterior ao ano de sua entrega no órgão de fiscalização. Tá? Então, é importante, é fundamental que sejam cumpridas essas datas. Tá? E aqui, no restante desse slide, além desse destaque ao atendimento dos prazos, nós temos lá uma explicação daqueles formulários, o que são aquelas colunas. Então, você, no momento que estiver tendo essa experiência, recebendo esse conhecimento, você pode estar dirimindo essas dúvidas com essas informações. Então, só reforçando, o relatório anual apresentado no ano de 2003, por exemplo, fará referência à produção e comercialização realizada no período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Ok? Bom, aqui esse slide é para dar suporte ao entendimento daquelas colunas. Então, é uma explicação mais detalhada do que cada coluna significa. Quando eu falo coluna, só para a gente retomar, são aquelas colunas ali, como espécie, qual o nome comum, categoria, saldo do ano anterior. Vamos para frente aqui, com um outro documento que é exigido também para o produtor de mudas. No caso aqui é o anexo 8º, que nós comentamos, que é onde tem a identificação do produtor de mudas, através do nome, endereço, inscrição do RENASEM, tanto do produtor como do responsável técnico, e ele vem a declarar a sua produção estimada ou, inclusive, a possibilidade de estar fazendo a inclusão da produção de novas espécies. E aí ele faz a estimativa da produção do viveiro florestal. Essa declaração ela deve ser entregue para o órgão de fiscalização do Ministério da Agricultura, junto com o croquis ou roteiro de acesso ao viveiro florestal e a autorização do detentor dos direitos de propriedade intelectual da cultivar, protegida no Brasil, quando for o caso. Aqui, um outro documento que deve ser preenchido, deve ser atendido pelo produtor de mudas, é o anexo 11º, que é o termo de conformidade de muda florestal. Então, esse documento, ele tem a identificação tanto do produtor quanto do responsável técnico, e aí deve ser feito o preenchimento. Nos dizeres, aqui você está atestando que as mudas das espécies florestais foram produzidas de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e assumindo as responsabilidades pela identidade e qualidade.
O procedimento que é muito importante no sistema de produção de mudas é a questão de identificação dessas mudas. A muda, durante o processo de produção, ela deve sempre estar identificada pelo nome científico e o nome comum da espécie ou cultivar, seguindo o que está no Registro Nacional de Cultivares, no RNC. E, porventura, na comercialização, essas mudas também devem receber a identificação com relação ao nome científico, nome comum, o nome e número do RENASEM do produtor, a categoria da muda e a identificação do lote. No caso, esse é um exemplo incompleto, só para a gente mostrar o que seria atípico. A pessoa aqui só colocou o nome comum da planta, a data de semeio e ficou faltando assim outras informações, no caso, quando vai para a comercialização. No caso, o nome científico dela ficou faltando. Não é exigido, não tem a exigência legal, mas existe a exigência técnica do padrão de qualidade de mudas. Porque muitas dessas espécies ainda não têm essas normas determinadas, esses padrões definidos. Então, tamanho máximo do lote. Então, é importante você atentar tecnicamente para essas questões, como tamanho máximo do lote, o volume da embalagem, o tipo da embalagem, o comprimento mínimo da raiz pivotante, a idade, o tamanho, o diâmetro, a altura do caule, o número de folhas que essa muda tem, o número mínimo de vistorias pelo RT para ali, e a enxertia, o número máximo e a altura da enxertia, bem como o diâmetro da haste e do porta-enxerto, a idade, o tamanho e o número das folhas, quando for o caso de enxertia. E outras situações técnicas que são usadas para outras espécies, que para essas espécies florestais nativas ainda não tem definição. Bom, dessa maneira, nós temos agora a definição, já o conhecimento para possibilitar a sua inscrição como produtor de mudas. Então, nós tivemos a oportunidade de acompanhar como foi o processo de legislação, qual que é esses atos normativos, o porquê deles existirem, a condição do coletor de sementes, a situação para inscrição como produtor de sementes e agora nós temos a situação já abordada da produção de mudas. Fica meu agradecimento pela sua atenção. Até uma próxima oportunidade.